Hoje eu vou falar sobre o caso de Sandra René Canto, uma criança que tinha 8 anos na época em que foi assassinada. Ela era da cidade de Tracy, Califórnia, e infelizmente o homicídio aconteceu no dia 27 de março de 2009. Foi cometido por Melissa Ucabi, de 29 anos, e pasmem, professora de catecismo, tá? E a Canto era amiga da filha de Melissa. A menina dela tinha em torno de 5 anos de idade. Eles moravam numa comunidade em que o bairro era de trailers, as pessoas moravam em trailers, né? E infelizmente constata um vídeo em que Canto tá chegando em casa por volta, dando mais ou menos umas 16 horas, um pouquinho antes, né? Ela tinha brincado o dia todo na casa de um coleguinha, voltou e avisou a mãe, né, os pais, que ia brincar com outra criança, com outro coleguinha, tá? Então esse foi o vídeo da última vez em que Canto foi vista com vida. E, infelizmente, passaram-se 10 dias, né? A cidade toda se mobilizou, foi colocado cachorros policiais, foi colocado helicópteros da rodoviária, foi colocado o pessoal anti-sequestro, né? Até o FBI entrou no caso para investigar. Toda a cidade se mobilizou e acabou que foi uma mobilização mundial, né? Esse vídeo em que mostra os últimos momentos da Canto com vida foi colocado em jornal, né? E houve uma mobilização muito grande, porque afinal se tratava de uma criança, né? Os pais estavam desesperados e ela era conhecida por uma menina muito alegre, muito sorridente. Não há um motivo específico, né? A assassina nunca disse. Só veio ser tida como uma possível assassina porque no dia do sequestro da Canto, do sumiço da Canto, ela mandou uma mensagem para a mãe dela dizendo que um objeto havia sido roubado da sua casa por volta de 16 horas, e esse objeto era uma mala. E ela até falou a marca dessa mala. Mas isso não foi levado em consideração. Ela até colocou assim na mensagem: olha, eu não sei se isso ajuda em alguma coisa na investigação, mas um objeto foi roubado da minha casa por volta de 16 horas. Até então a polícia não havia levado em consideração, até porque já tinha conversado com ela e com várias outras pessoas, né, da cidade. E ela não seria uma possível é, pessoa que teria matado ou um possível assassino, porque ela era professora de catecismo, né? Ela era neta, inclusive, de um senhor que fazia também, dava aula também para crianças na igreja de lá, tá? Infelizmente, 10 dias para se achar o corpo, a investigação. No dia seguinte, né, mais ou menos no dia 30, a Melissa, ela entregou ao FBI e à polícia um bilhete que ela disse que encontrou, em que nesse bilhete estava assim, criança, mala jogada na água. Então, somente uma letra bem rabiscada, né? E eles também não associaram a ela. Eles só foram associar ela, por quê? Porque o corpo da Canto foi encontrado no sistema de irrigação lá, que eles drenavam, eles era uma drenagem de rotina, e eles encontraram uma mala, né? E infelizmente o corpo dela estava dentro da mala. E aí foi exatamente após isso que eles ligaram. Por quê? Porque a mala era exatamente a que ela anunciou que tinha sido furtada da casa dela no dia 27, né? E aí eles associaram o bilhete, porque que entre todas as pessoas daquela cidade, exatamente a Melissa que tinha achado o bilhete falando sobre criança, mala, água, né? Então aí eles começaram a investigar, né? Descobriram que ela tinha histórico de problemas mentais, dupla personalidade, autismo, né? E entre outros distúrbios. E aí eles foram até o trailer onde ela morava, né? Não acharam nada e resolveram ir até a igreja, que era onde ela lecionava. Na autópsia do corpo de Canto foi constatado que ela tinha sido espancada, que ela tinha sido violentada sexualmente por algum objeto estranho e que ela tinha sido asfixiada com algum objeto no pescoço. E aí eles chegaram na igreja, fizeram uma vistoria, o FBI passou um dia na igreja, após eles entenderem que havia alguma ligação ali com a professora de catecismo dela, e encontraram um rolo de cozinha, gente, aquele de amassar massa, sabe, de cozinha, de fazer pizza, essas coisas, com manchas de sangue e com um cabo torto. E após feito o teste de DNA, constataram que o sangue que se encontrava no rolo batia com o DNA da Canto, né? E aí ela resolveu assumir a autoria do crime. Inclusive, no dia que eles começaram a desconfiar, eles colocaram a foto dela na televisão, e aí
Um senhorzinho já aposentado resolveu ir até a polícia com a esposa e disse que tinha visto ela dentro da propriedade dele. No dia 27, entre 17h30 e 18 horas, e que ela parecia muito nervosa, muito apressada. E que quando ele encontrou ela, falou assim: ah, eu só vim fazer um xixi, eu tava apertada, né? E aí ele bateu o rosto dela com a situação e foi exatamente no dia 27. E foi exatamente onde o corpo foi encontrado lá no sistema de irrigação, no terreno dele. E ela resolveu assumir a autoria do crime. Com isso, ela teve uma. Ela seria colocada para pena de morte, tá? Mas aí, como ela assumiu a autoria, eles fizeram, né, o arrumado da justiça lá. E aí acabou que ela recebeu a prisão perpétua. Ela explicou que não soube dizer por que fez isso, que a Canto era uma menina muito boa. E eles acreditam que seja por essa personalidade, essa falha de personalidade, de caráter, essas demências que ela tinha, que ela fez isso nada mais, nada menos para chamar a atenção, tá? No corpo da Canto, gente, tinha uma droga também, chamada alprazolam, que é usada para quem é ansioso, para quem tem alguns distúrbios. Então, ela tinha dopado a menina, espancou, usou o rolo de massa lá para abusar sexualmente, e depois ela disse que foi com um pedaço de pano que ela rasgou, que ela enforcou ela. E realmente, pelo período, eles pesquisaram vídeos, né? Tem vídeo da hora que ela sai da igreja, tem a hora que ela volta pra igreja, daí bate com o horário em que ela foi lá no sistema de irrigação jogar a mala com o corpo da Canto. E no final das contas, ela disse que só pedia perdão a Maria, a mãe da Canto, e que ela não soube explicar o motivo. Mas tinha uma acusação antes de um pai lá na polícia falando que a filha dele tinha dito que ela tinha usado droga nela, também uma ex-aluna dela. Então a gente já tinha uns indícios aí, né, de uma pessoa com problemas que a gente não sabe de fato se são, se esses crimes são cometidos por pessoas que têm problemas mentais ou se é pura maldade. Mas foi um crime bem horrível mesmo e mobilizou muita gente na época e foi muito triste para os pais, obviamente, saberem, né? Porque são 10 dias à procura e são 10 dias de esperança. O pai nunca vai imaginar, não, meu filho tá morto. Não, eles desejam que esse filho volte com vida para casa.